Aquele foi o dia em que eu nunca mais fui visto. A chuva batia forte do lado de fora, e a casa parecia mais silenciosa que o normal. Minha esposa tinha saído, e eu estava sozinho com o meu filho pequeno. Ele estava no canto dele, entretido no celular. Eu fiquei ali na sala, meio inquieto, sentindo algo estranho no ar. Por 2 vezes, juro que vi vultos passarem pelo corredor. Primeiro de relance, depois mais claro, uma sombra rápida, como se alguém estivesse observando à distância. Olhei, não tinha nada. Respirei fundo, me convencendo de que era coisa da minha cabeça. Quando deu o horário de sempre, fui levar meu filho para a cama. Entrei no quarto com ele, ajeitei os cobertores, e naquele momento senti algo errado. O rosto dele não parecia o mesmo. Havia um vazio no olhar, um silêncio pesado. Ele olhou para mim e disse, como fazia todas as noites: "Pai, vê se não tem nenhum monstro debaixo da minha cama." Naquela noite, pela primeira vez, eu hesitei. Mas era nosso ritual, então me abaixei. E foi aí que eu vi meu filho, deitado debaixo da cama, pálido, com os olhos arregalados, sussurrando com medo: "Pai, tem alguém na minha cama." Um homem foi encontrado morto em seu banheiro, e a cena era tão grotesca que deixou até os policiais experientes em choque. Seu rosto estava completamente desfigurado, coberto por cortes profundos, e seus olhos haviam sido arrancados. No espelho acima da pia, o vidro estava coberto por um pano grosso e escuro, preso com fita adesiva, como se ele quisesse esconder algo. A vizinhança, acostumada com a rotina tranquila do lugar, ficou empolvorosa. Alguns moradores disseram que, nas semanas antes de sua morte, o homem andava estranho, evitando conversar com as pessoas e saindo de casa apenas à noite. Ele parecia estar com medo de alguma coisa, comentou um vizinho. Mas nada poderia ter preparado ninguém para o que encontraram naquela casa. Após a autópsia, não conseguiram entender o que de fato aconteceu. Ele parecia ter se machucado sozinho, ou sido atacado por algo que não deixou rastros. Quando foram investigar o restante da casa, algo chamou a atenção. Todos os espelhos estavam cobertos por panos ou virados para a parede. O mais assustador foi o que os investigadores encontraram debaixo do espelho principal. Palavras riscadas na parede com algo que parecia ser sangue. Estava escrito apenas: "Não olhe." E o caso dele não foi o único. Em outro bairro, dias depois, uma mulher foi encontrada morta de maneira semelhante. Sua casa era diferente, mas a cena carregava uma semelhança perturbadora. Espelhos cobertos, frases riscando as paredes, e o corpo da mulher, deformado de tanto que foi arranhado, como se tivesse lutado até a morte com algo invisível. Testemunhas disseram que, antes de sua morte, a mulher havia confidenciado a uma amiga que sentia que algo estava errado em sua casa. Disse que, todas as vezes que passava pelo espelho do corredor, tinha a impressão de que algo estava preso ali dentro, a observando. Nos últimos dias, ela cobriu o espelho, mas confessou que continuava ouvindo sussurros vindos do pano que o cobria, como se algo estivesse tentando sair. A terceira história, ainda mais estranha, veio de um homem que, diferente dos outros, sobreviveu. Ele foi encontrado em um estado catatônico, sentado em frente ao espelho de sua sala, balbuciando coisas desconexas. A única coisa que ele repetia, sempre em tom de desespero, era: "Se você olhar, ele vem para você." O homem foi internado em uma clínica psiquiátrica, mas algo que os médicos relataram nunca saiu das manchetes. No fundo dos olhos dele, haviam pequenas rachaduras vermelhas, como se algo tivesse tentado arrancá-los à força, mas desistido. Esses casos, embora dispersos, têm algo em comum que aterroriza quem os ouve. Todos os espelhos nas casas das vítimas foram cobertos. Alguns acreditam que isso foi o que atrasou a chegada da entidade, enquanto outros dizem que apenas a enfureceu ainda mais. Agora, imagine você, sozinho em casa, à noite, passando por um espelho. Aquilo que você viu pelo canto do olho. Foi mesmo só sua sombra?
Ou será que tem algo mais ali, esperando que você olhe por mais um segundo? Eles dizem que, se você encarar por tempo demais, pode não ser você quem vai voltar daquele reflexo. Ele já havia selado seu destino antes mesmo de ouvir o telefone tocar pela primeira vez. Quem atendesse aquele chamado estaria entregue ao que vivia atrás das paredes. Naquele apartamento vazio, as caixas empilhadas formavam penhascos de papelão, e o eco de cada passo parecia despertar algo adormecido no gesso. De manhã escura, um toque metálico atravessou o silêncio como um grito de lata. Ele procurou o aparelho onde não havia nenhum. Então o toque cessou, e o espaço voltou a um silêncio tão opressivo que fazia doer o crânio. Poucos instantes depois, o telefone tocou de novo, mais urgente, martelando contra a madeira velha da porta que dividia seu lar do vazio do 12. Aproximou-se, encostou o ouvido na parede fria e percebeu que aquele cômodo vizinho guardava algo vivo e faminto, um som ritmado que imitava batidas de coração. Um baque seco explodiu dentro do reboco, e ele cambaleou para trás, sentindo um estilhaço de pavor atravessar os ossos. Armado com um estilete que trazia da mudança, ele forçou a maçaneta de um portal podre. Ao empurrar, não encontrou corredores sombrios, mas um espelho grotesco da própria casa. Caixas nos mesmos cantos, azulejos rachados igual aos seus. O cheiro de mofo misturado a ferro velho o fez engolir em seco. Ali, no silêncio, tudo parecia pronto para um ritual. O telefone tocou outra vez, vindo do quarto que fazia fronteira com seu quarto. A linha estalou como garras raspando num túmulo velho, trazendo uma voz conhecida, a do síndico, tão corroída pela estática que soava despedaçada. "Você não deveria ter vindo", sussurrou, e o clique que cortou a ligação reverberou como um martelo. Quando ele tentou escapar, o corredor se contorceu diante de seus olhos, alongando-se como um intestino retorcido. A porta de saída o cuspiu de volta ao saguão, e lá estava o síndico, limpando um fiapo escarlate dos lábios e encarando com pupilas dilatadas, sem pestanejar. Um sorriso sem vida abriu caminho em seu rosto, um convite monstruoso para um pesadelo sem fim. Ele correu em direção à saída, mas o corredor se contorceu sob seus pés. As luzes tremularam e as paredes se fecharam como mandíbulas famintas. Um espasmo de dor o paralisou quando sentiu garras geladas envolverem seu tornozelo. Um estalo seco ecoou em seus ossos. O último grito que se ouviu foi abafado pelo riso metálico do síndico, agora ecoando por todo o prédio. Quando a segunda batida do silêncio chegou, tudo ficou imóvel. Naquele espaço vazio, onde antes havia caixas e móveis por montar, agora havia apenas um rasgo na parede, pingando um líquido escuro e espesso. Lá fora, na porta do prédio, um balão flácido balançava na corrente, marcado por uma impressão digital ensanguentada. E, atrás do balcão, o síndico guardou a chave do apartamento 12 no bolso, limpou discretamente os lábios e aguardou, com olhos dilatados de fome, o próximo infeliz a dizer: "Já estou me mudando". O palhaço apareceu sem aviso, encostado à entrada da feira de rua, com a maquiagem escorrida e o rosto imóvel como uma estátua de carne. Cada traço de tinta pendia em filetes, revelando que, na verdade, aquele rosto era postiço e a pele real do palhaço, pálida, estava ali, esticada por baixo, como uma criatura que já perdeu sua alma há muito tempo. Em uma mão, ele segurava balões de cores berrantes. Na outra, um coelho de pelúcia, cujos olhos de vidro brilhavam como se estivessem vivos. O retrato do palhaço, ao mesmo tempo que convencional, parecia carregar uma tonelada de estranheza debaixo do uniforme. Como se não fosse humano. Ele sorria para quem passava, mas nenhum sorriso humano cabia naquele rosto. Crianças paravam, encantadas, e adultos tiravam fotos enquanto ele fazia gestos lentos, quase teatrais. Poucas pessoas conseguiam enxergar a maldade imaculada dentre aquele rosto falso. Os balões que ele carregava eram oferecidos como prêmio, um presente inocente, até que, com um aceno discreto, cordões de sedação se desprendiam, envolvendo as vítimas sem gritos nem choro.
Quando finalmente acordavam, já estavam dentro do armazém escondido atrás de um galpão abandonado. Lá dentro, um lugar sujo e amaldiçoado pelo silêncio. Silêncio que era quebrado apenas pelo som de correntes e pelo gotejar de líquidos escuros. Nas paredes, ganchos de metal seguravam sacos de carne humana, etiquetados com datas e iniciais milimetricamente costuradas. Em mesas improvisadas, facas afiadas repousavam ao lado de vidros cheios de pequenos pedaços de pele, tudo pronto para virar adereço no grande show do palhaço. O terror real estava na máscara que ele usava. Pedaços inteiros do rosto de um verdadeiro palhaço, arrancado, limpo e costurado em seu próprio crânio. Cada costura se prende como um convite macabro, e aquele sorriso torto, feito de carne viva, atraiu dezenas de vítimas antes que alguém percebesse a armadilha. Quando as luzes do palco improvisado acendiam, globos oculares pendiam como lâmpadas trêmulas e tiras de pele balançavam no ar, lembrando cortinas de um teatro de pesadelos. A plateia, pessoas com braços e pernas arrancados, forçados a ficar ali, assistindo cada ato daquele espetáculo macabro, imóveis e assustados. Assistiam ao palhaço recortar membros da plateia anterior e reorganizar rostos, cada movimento coreografado para despertar pavor e fascínio ao mesmo tempo. Depois da plateia assistir aquele show de horrores, o palhaço cumprimenta a plateia abaixando a cabeça, como se tivesse feito o melhor show de sua vida. As vítimas que não conseguem correr, apenas aguardam o fim do espetáculo, aguardando o momento de serem as próximas a servirem de adereço para todo aquele horror. Então, tome cuidado, não fale com estranhos, especialmente se eles oferecerem balões. O dia em que ele desapareceu sob a luz brilhante, e voltou irreconhecível. Naquela pequena cidade, ninguém jamais esqueceria o dia em que Ricardo desapareceu sem deixar rastros. Era uma noite comum de verão, e ele saiu para caminhar sob um céu claro. Quase uma hora depois, uma luz intensa e silenciosa varreu as redondezas, e ele sumiu. Minutos mais tarde, sem que ninguém o visse chegar, Ricardo reapareceu no meio da praça, cambaleante e coberto de marcas pulsantes. A princípio, todos pensaram que fosse desidratação ou um acidente bizarro. Mas, ao se aproximarem, viram cortes profundos, linhas retorcidas e bruços que pulsavam como se tivessem veias alienígenas. Os olhos, antes castanhos, agora refletiam um brilho cinzento e estático, como fótons congelados em sua íris. Levarão-no ao hospital, mas exames não revelaram nada que a medicina pudesse explicar. Nenhuma contusão interna, nenhum metal fora do lugar, apenas sua carne retorcida e um comportamento estranhamente apático. Ele não chorava, não reclamava, apenas ficava em silêncio absoluto, encarando as paredes com a expressão vazia de quem viu algo além do nosso mundo. Nas noites seguintes, moradores relataram 5 batidas firmes em suas portas e um sussurro baixo. "Deixe-me entrar." As marcas em Ricardo se espalhavam pela pele, surgindo e sumindo como cortes de um objeto invisível. Sua voz, quando falava, soava metálica e distante, como se ecoasse de dentro de uma câmara subterrânea. 3 semanas depois, Ricardo simplesmente deixou de responder às chamadas. No dia em que resolveram ir buscá-lo em casa, encontraram a porta destrancada, o interior mergulhado em sombras. No chão da sala, um rastro escuro formava um símbolo indecifrável, queimado na madeira. Nenhum sinal de Ricardo, apenas um lençol ensanguentado e o frio cortante de um vazio indescritível. Desde então, em noites sem luar, moradores juram ouvir um rumor no vento, passos que se aproximam, batidas lentas na madeira. E, vez ou outra, um vulto cinzento atravessa a rua, olhando fixamente para as janelas, como quem busca um espelho para lembrar de quem foi, mas incerto se esse alguém ainda habita este mundo. E Ricardo? Ninguém sabe onde foi levado pela luz. Alguns dizem que ele voltou para aquele lugar de onde não deveria ter saído. Outros, que a noite o levou de novo, para nunca mais regressar. Lembre-se, nem todas as histórias são reais.
mas todas carregam uma verdade em si. Não esqueça de deixar seu like e comentar aí embaixo qual foi a coisa mais assustadora que já te aconteceu. Inscreva-se para não perder mais contos macabros.